Fala família Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um super vídeo, tá bom? Essa videoaula aqui, família, muito importante, tá? Essa videoaula a gente vai estar respondendo, tá? Alguns inscritos no canal que tem muita dificuldade com questão de componentes eletrônicos, tá? Inclusive, tem pessoas que me relataram no meu PV que não sabe o que é um resistor. Tá. O que eu falo em relação a isso? Hoje a gente não tem desculpa, porque a internet hoje é uma enciclopédia aí incrível, tá? Sem limites, tá certo? Onde você vai assistir vários vídeos, você observa aí que tem uma gama de canais aí de eletrônica, né? São engenheiros eletrônicos também, tá? São canais incríveis, tá certo? Você pode estar estudando. Eu acho que hoje é inadmissível uma pessoa que tem acesso à internet falar para você que não conhece um resistor, não sei o que é um resistor. Então a gente precisa realmente se esforçar um pouquinho mais. Aqui nessa primeira videoaula eu vou estar mostrando, tá certo? A gente vai estar identificando nas placas aqui, porque não é só uma placa, alguns componentes. Tá? Na verdade, a gente vai começar pela controladora. Você vai saber o que é uma controladora na placa, tá? O que é um CI oscilador na placa, o que é um relé de potência, o que é um transistor, um resistor, o que é um diodo, tá listinho para você, ó, tá? O que é um fotoacoplador ou um optoacoplador, indutor, um varistor, capacitor, regulador de tensão, termistores, cristal oscilador, o que é um buzzer. E a gente pergunta, professor, o que o senhor fala buzzer na videoaula? O que é um buzzer? Você vai saber. O que é um jumper SMD, né? O que são as bobinas numa placa, tá certo? Então é muito importante. Hoje você vai ficar sabendo, você vai ficar conhecendo esses componentes direto na placa, onde eles estão localizados, tá? Agora o que é interessante é o que? A gente vai estar mostrando aqui também placas que utilizam os mesmos componentes, tá? Em equipamentos diferentes. Exemplo, ó, eu tenho aqui a placa de um micro-ondas. Aqui, ó. Isso aqui é uma placa de potência de um micro-ondas, tá? Com fonte chaveada. Você vai entender o que é fonte chaveada, o que é fonte linear e etc. Então essa aqui, ó, placa de um micro-ondas, tá? Aqui, ó. Certo? Todos esses componentes mencionados existem aqui nessa placa. Aí eu pego uma outra placa aqui, ó. A gente vai já começar, tá? Não precisa de pressa se você quiser aprender. Pegar uma outra placa. Ó, essa placa aqui é uma placa de potência de uma panela de pressão elétrica, tá certo? Aí se você perguntar, tem esses componentes mencionados? Sim, tem. Você vai verificar na placa e tem todos eles presentes aqui. Tá certo? Aqui, ó. Aí você vai observar, mas muda de tamanho. Sim, por exemplo, você pega essa placa aqui, ó. Ela é uma placa, ela não exige uma corrente muito alta para funcionar, tá? A parte de potência, tá certo? Não exige. Então você vê que você tem um relé aqui, ó. Esse relé aqui é um relé que vai trabalhar com uma carga, uma corrente alta. Então ele é muito importante aqui. Mas para ele ser acionado, ele não exige uma corrente alta. Então por isso que a placa é pequenininha. Agora, quando você pega, por exemplo, você tem uma placa que exige uma corrente maior, ó, você vai ver que você tem diodo, você tem resistores. Aqui, ó, você vai comparar um diodo desse aqui, ó, tá nessa placa, olha esse diodo. Ó, dá uma olhada nesse diodo, aí você observa esse diodo aqui, ó. Ó, você quase nem enxerga, tá? Tá vendo? Então, tudo está relacionado aí com a potência. Aí você vai e pega uma placa, por exemplo, aqui eu tô com uma fonte, inclusive a gente vai fazer um reparo, essa aqui é uma fonte de um data show. Tá? Uma fonte de um data show bank, tá certo? Ela está apresentando um problema na saída, tá aqui na saída de tensão, tá certo? Aí você vê, mas muito grande, componentes robustos, sim, trabalha com uma corrente relativamente alta, na parte de potência aí, ó, tá? Então é por isso, vai depender muito do equipamento. Então é muito diferente, mas os componentes aí são praticamente os mesmos. Aqui, ó. Uma placa de micro-ondas já bem antiga, aqui ó, placa bem antiga. Você vai entender o funcionamento
tudo certinho, por que é essa placa de micro-ondas tem a mesma função dessa, tem que fazer a mesma coisa, e por que ela tem menos componentes, e por que o transformador dessa é pequenininho e esse aqui é grandão. Tudo isso aí, beleza? Então, a gente vai começar, deixa eu só afastar essa placa aqui. Essa aqui é bom porque os componentes são maiores, dá pra gente observar bem melhor. Então a gente vai estar localizando componentes nessa placa aqui e nessa placa aqui, hoje, tá? Hoje a gente só vai identificar esses componentes na placa. Na próxima videoaula a gente vai entender o funcionamento deles, né? Qual é a utilidade deles na placa, nos setores da placa. Às vezes você vê que você tem um resistor no primário da placa, na entrada de tensão, você tem o mesmo resistor na saída. Por que que eles estão em setores diferentes? Fazem a mesma função? Você vai ficar sabendo isso aí, tá? E a terceira videoaula a gente vai estar utilizando esse rapaz aqui, ó. Multímetro, tá? Multímetro digital. Giovanni, eu não sei usar nada, eu tô todo perdido, tá? Não sei usar a escala para medir resistor, não sei usar a escala do buzzer, não sei usar a escala de frequência, não sei usar a escala para medir aí tensão, corrente alternada, corrente contínua, nada disso. Então, você vai aprender o passo a passo na calma, tá bom? Perfeito. O primeiro componente que a gente vai identificar nessa placa, nota aí, toma nota, tá bom? Tudo que você nota, você não esquece, isso é importante, tá? Tudo que você nota, você não esquece, coloca isso na tua cabeça. O primeiro componente é uma controladora. A gente precisa localizar na placa uma controladora, tá? O que é uma controladora? O que ela faz? Hoje é só identificação, tá? Na próxima videoaula a gente vai saber o que ela faz. Bom, essa placa aqui tem uma controladora, tá? Tá aqui ela. Ela é um CI, tá? A gente chama de controladora, mas ela é um CI, ela é um circuito integrado. Você vai ficar sabendo o que é um circuito integrado, tá? Só para adiantar, para dar uma palhinha, se você tem em um encapsulamento desse aqui, ó, se você tem aqui dois componentes ou mais, você tem um circuito integrado. Então, esse aqui é um CI, é um circuito integrado, ele é uma controladora, aqui, ó. É ele que faz todo o controle. Você vai lá, por exemplo, na tecla do micro-ondas, a tecla ligar. Presta atenção que isso aqui é importante para você. Você pega o painel do micro-ondas lá, você ligou o micro-ondas à tomada. Quando você faz isso aqui, ó, eu vou acionar. Digitei aqui o exemplo, digitei aqui 25 segundos. Quando eu pressiono a tecla aqui manualmente, eu vou aqui e pressiono ligar. Na hora que eu faço isso, quem recebe essa informação é a controladora, tá? Ela que recebe essa informação, tá certo? Então, é ela que vai obedecer esse comando. Quando você pressionar uma tecla, ela sabe que tecla que você pressionou, ela sabe o que você quer. Ela sabe que você quer que ela faça o seguinte, que ela acione os relés aqui, tá? Ela quer que você, ela sabe que você quer que o micro-ondas funcione. Acenda a lâmpada, gire o prato, gire o motor, o ventilador e etc. Então, essa é a controladora, tá certo? Ela não existe só neste formato. Esse aqui é um CI controlador. Tá aí, ó, CI controlador. Vamos encontrar outro CI controlador, já que a gente está falando de controladora. Aqui, ó, placa de uma lavadora. Tá vendo? Cadê o CI controlador? Aqui ele aqui, ó. O CI controlador aqui faz a mesma coisa. Tá vendo? Ele faz a mesma coisa. É ele que comanda, tá certo? Lógico que através de uma interface. Porque o micro-ondas, você vê que eu tive que pressionar aqui, ó. Tá certo? A lavadora, você vai pressionar ali no painel. Exemplo, você selecionou um nível d'água. Você vai lá, inicia a lavadora. Ela entendeu que você pressionou para ela iniciar a controladora. Tá? Ela entendeu. Ele pressionou para a gente iniciar aqui a lavadora. Vamos encher de água. Então, a controladora é que vai fazer isso aí. Porém, ela depende do teu comando. Mas, Giovanni, existe controladora programada? Sim, lógico. Ela vai fazer automaticamente. Tá certo? Ela vai cumprir uma função automaticamente para você. Tá? Então, você vê que muda essa controladora, esse CI controlador para esse CI controlador aqui. Ó, esse aqui. Ó. Você vê que muda bastante. Tá? Mas cumpre o mesmo papel. Você vê que muda, por exemplo, ó, esse aqui, ó, essa placa é uma placa de potência, mas ela não tem o CI controlador aqui, ó. Essa aqui já não tem, tá certo? Por quê? Porque o CI controlador dessa placa, ele está exatamente na placa de comando, tá aqui, ó. Esse aqui é o soquete da placa de comando. Então, não está aqui, mas ela obedece um CI controlador que está na placa de comando, perfeito? Para cumprir as funções aqui desse tipo de equipamento.
correto? Vamos ver outra aqui. Esse aqui, ó, placa antiga. Isso aqui tem essa placa tem uns 20 anos mais ou menos, essa placa de micro-ondas, que a gente vai estar estudando também ao longo das aulas. Aí você observa, ela tem controladora? Tem, aqui do outro lado. Fazendo o mesmo papel, você pressionou a tecla lá, ela entende que tecla que você pressionou e ela sabe exatamente o que você quer. CI controlador, tá bom? Então mas na próxima vídeo ela vai estar entendendo como ela funciona de fato. CI oscilador, que é o nosso próximo componente. O que é um CI oscilador, Giovanni? Onde ele está localizado na placa? O CI oscilador. Ó, geralmente ele está localizado muito próximo de um transformador, tá? Ó, geralmente transformador Chopper, aqui ó. Você vê que ele está localizado aqui, ó. Cada CI oscilador, ele tem a sua referência, tá certo? Ele tem a sua referência e tem as suas características. Nem todos são iguais. Eu tenho aqui nessa placa da lavadora o CI oscilador? Tem. Aqui, ó. Ele trabalha diretamente com a fonte, tá? Para fornecer todas as tensões. Eu já estou quase explicando a segunda videoaula, né? Ele trabalha diretamente com a fonte, tá? Para que no secundário a fonte entregue todas as tensões que esse circuito precisa. Exemplo, eu tenho, por exemplo, eu preciso aqui nessa saída de menos 5 volts. Eu preciso nessa saída de 12 volts, só um exemplo, que não é o caso aqui. Eu preciso de 24 volts. Então, eu tenho um CI oscilador que vai fazer isso. Tá certo? Você vai saber por que mudaram, isso é importante, você vai ficar sabendo por que mudaram. Desse tipo de transformador, aqui ó, desse tipo de transformador aqui ó, grandão, ó, né, parrudo, primário, secundário, são uma bobina no primário e duas no secundário, pode ter com mais bobina também. Por que eles mudaram ao longo do tempo para esse aqui, ó, transformador Chopper? Tá? Você vai entender perfeitamente. Bom, mais um CI oscilador. Aqui, ó. Eu tenho um CI oscilador aqui, ó. Tá vendo ele aqui dentro? Ó, CI oscilador. Muito parecido com o outro. Mas nem todos são iguais, tá certo? Cada um tem a sua referência. Então observe, mas a função é a mesma, é fazer a fonte trabalhar e entregar determinadas tensões no secundário. Aqui, ó. Tá? Geralmente o CI oscilador não é regra, mas geralmente está muito próximo de um transformador Chopper desse aqui. Tá certo? Aí, ó. Não é regra, tá importante. Tá vendo? CI oscilador. Onde eu tenho mais um CI oscilador? Aqui nós temos um CI oscilador também na nossa panela de pressão. Tá aqui, ó. O CI oscilador na panela de pressão. Aqui, ó. Exatamente esse aqui, ó. Tá? Não pode confundir um CI oscilador com uma controladora. Às vezes você tem controladora, por exemplo, isso aqui é uma controladora que nós falamos agora. Tem controladora que ela vem nesse tamanho aqui, ó, com 5 pinos de um lado e 5 do outro. É uma controladora. Então não pode confundir o CI oscilador, que a gente mostrou agora, com a controladora. Simplesmente porque se parece, tem funções diferentes. Tá bom? Pronto, CI oscilador. Agora a gente vai para o relé de potência. O que é, Giovanni, um relé de potência? Onde ele está localizado na placa? Relé de potência. Aqui, ó. Aqui a gente tem nessa placa aqui de TV, a gente tem relé de potência. Ó, nunca pegue na placa como eu estou fazendo aqui, tá? Essa placa aqui é para estudo, não tem nenhum problema. Aqui tem componentes sensíveis que quando você toca você acaba danificando. Então aqui, ó, relé de potência aqui nessa placa de TV, ó. Tem 2 relés de potência aqui, tá? Que cumpre um papel de fazer um chaveamento, liga, desliga, tá certo? Nessa placa aqui bem mais clássica, falando sobre os relés de potência, eu tenho aqui, ó, relé de potência. Esse aqui, por exemplo, esse relé de potência aqui, é o relé de potência de onde? Relé de potência do ventilador. Tá? Esse relé aqui que é responsável pelo acionamento do ventilador do micro-ondas, tá aqui, ó. Relé de potência. Você vai entender como ele funciona internamente, tá? Se ele tem contato físico de um lado para o outro ou não, isso é importante. Ó, relé de potência. Ó, fan, ventilador. VPC, fan, relé de potência e ventilador. Eu tenho aqui, por exemplo, outro relé, ó. O relé de potência aqui, ó. Tá? Tem outro aqui, tenho esse daqui, tenho esse aqui, ó. Esse VPC aqui, esse aqui é o relé de potência do trafo, do transformador. Ele que vai fazer o liga-desliga da alta tensão. Ele que vai alimentar o transformador. Não diretamente. Ele está ligado em série
Tipo um interruptor, liga, desliga. A placa envia aqui o pulso, ele vai e liga, tá certo? Esse aqui é do grill, também relé de potência. Só que relé de potência tem vários tipos de relés. A gente está falando dos mais clássicos que você vai encontrar no dia a dia. Tanto em placa de refrigeradores, placa de micro-ondas. É muito comum em refrigeradores, micro-ondas. Lavadora também tem. Tá? Vários equipamentos. Relé de potência. Agora a gente vai falar do nosso próximo aqui, o transistor. O que é, Giovanni, um transistor? Tem uma infinidade deles. Tá? A gente vai mostrar aqui na placa. Nessa placa de micro-ondas, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho aqui uns 4 aqui, por exemplo. Aqui, ó. Aqui eu tenho um transistor. Sempre que eu mostrar aqui, eu vou deixar para você a imagem, você vai ver ela ampliada, ó. Transistor, tá? Geralmente esses transistores aqui são NPN, tá? Tem PNP aqui na placa também, mas no geral, para fazer o acionamento dos relés, eu tenho NPN. Que, por exemplo, deixa eu pegar uma placa mais recente, deixa eu ver se essa aqui tem. Tá, essa aqui tem. Ó, peguei essa placa aqui, ó. A gente tem aqui os transistores de acionamento. Cadê eles? Tá aqui, ó. Eles que vão liberar tensão na bobina do relé, ou seja, esses transistores trabalham diretamente com a bobina do relé. Tá, nós mostramos o relé agora há pouco. Então, os transistores aqui é como se fosse uma chave, tá? É como se fosse uma chave. Para ligar, ela liga, mas imagina, a controladora manda um pulso, tá? E o transistor ele entende que tem que fazer um acionamento de uma determinada carga. No caso aqui, a bobina do relé, ó, tem que enviar para cá 12 volts. Então é feito através de um transistor, tá? Transistor aqui na placa, tá certo? Esses são os transistores. A gente vai falar das funções na próxima videoaula, bem mais detalhado. Próximo, Giovanni. Resistores, muito bem, resistores aí não pode faltar numa placa. Qualquer placa que você pegar, tá? Circuito eletrônico vai ter os resistores presentes aí. Aqui tem vários, tem uma infinidade. Aqui, por exemplo, ó, dá uma olhada aqui, ó, resistor. Você vê que a maioria tem valores diferentes, tá certo? Aprender também, gente, é muito importante aprender sobre as faixas aqui, as cores. O que significa cada cor dessa aqui. Você olhou, você já sabe qual é o valor do transistor. Não vai confiar só no multímetro, tá certo? Ó, resistor, que mais? Resistor aqui também, tá? Não tenho somente esse tipo aqui, eu tenho outros também aqui, deixa eu ver aqui mais. Vamos pegar outra placa. Aqui, por exemplo, eu tenho logo na entrada aqui, tá aqui, ó, resistor aqui, ó. Tá vendo? Resistor. Resistor SMD também, que é importante, vai estudar sobre eles, ó. Ó, resistor SMD pequenininho, eu vou estar deixando aí ampliado para você, ó. Aqui, ó, resistor, vários valores aqui, ó, resistor, tudo isso aqui é resistor, tá? Perfeito. Diodos, Giovanni, o que é um diodo na placa, né? A gente vai saber o que é um diodo e na próxima videoaula o que que ele faz, para que que ele serve exatamente um diodo. Olha o diodo aqui, ó. Aqui tem vários aqui, ó. Isso aqui é um diodo, tá? Esse é um diodo, ó. Diodo. Tudo isso aqui são diodos. Ele só vem nesse tipo de encapsulamento, Giovanni? Não. Inclusive eu tenho um PDF, tá? Quem quiser o PDF, eu vou estar deixando esse PDF no Telegram. Cobrem lá no Telegram. Todos os tipos de diodos, certo? Aqui, ó. Diodo. Tá? Vamos ver aqui na placa do micro-ondas. Vamos identificar um diodo aqui, ó. Ó, diodo aqui, tá vendo? Diodo. Ó, diodo. Cada um aqui tem uma função, tá certo? Você vê que aqui eu tenho um conjunto com 4 diodos. Ele tem uma função específica aqui onde ele está. Esse aqui também tem uma função específica, perfeito? Aqui do outro lado já do transformador chope, aqui, ó, mais 2 diodos, também tem função específica, tá? Eu tenho, lógico, nas controladoras você tem diodo interno, importante entender também. A controladora, os CIs integrados, eles têm diodo interno, tá? A gente não consegue ver a olho nu, ok? Bom, fotoacoplador.
ou um optoacoplador. O que que é, Giovanni, um fotoacoplador? Vamos ver aqui nessa placa aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um fotoacoplador, tá? Ou um optoacoplador, tá aqui ele aqui, ó. Você vai entender a função dele, é muito interessante, inclusive tem uma videoaula falando sobre ele. Aqui, ó, aqui essa placa tem bastante, ó. Você vê que aqui só de cara que a gente já consegue ver que aqui tem 4. 1, 2, 3. Cadê mais? Aqui tem 3 aqui, ó, tá? Fotoacoplador. Será que eu tenho ele na placa do micro-ondas? Sim. Geralmente ele está presente na maioria das placas aqui, ó. E não tem só no formato, lógico. Você vai ver aí, ó. Tem vários formatos. Aqui, ó, fotoacoplador. Nessa aqui, ó, tá bem mais nítido. Fotoacoplador aqui, ó. Tá, você vai entender a função. Muito interessante a função dele. Você vê que geralmente os fotoacopladores, eles estão separando, né, uma parte do circuito aqui, por exemplo, ó. Você vê que tem esse rasgo aqui, ó, passando no meio, tá? Só para dar uma ênfase aqui, essa parte da placa, isso acontece quase que no geral, tá? Isso é quase que no geral. Essa parte da placa, ela é isolada dessa daqui, tá? Ela não tem contato físico, você vai entender mais para frente, tá? A única coisa que separa aqui, as duas aqui, é o fotoacoplador e o transformador chope. Já vai aprendendo isso. Esse aqui é um transformador chope. Você vai entender qual é a diferença dele para o transformador baixador de tensão, que é esse cara aqui, ó, transformador baixador de tensão, esse aqui, ó, tá? Você vai entender a diferença. Então, fotoacoplador é muito importante no circuito, tá? Ele isola uma parte da placa, tá? A parte do circuito primário, do secundário. Também não só primário e secundário. Às vezes você tem, no próprio secundário, você tem um isolamento utilizando o fotoacoplador também. Fotoacoplador. E agora, Giovanni? O indutor de frequência, bobina, cadê? Deixa eu ver o indutor. Nessa placa aqui nós temos um indutor. Aquela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O nosso famoso indutor. Você vai entender para que ele serve exatamente. Você não tem ele também só no primário, como aqui. Aqui a gente está no primário da placa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui o indutor. Geralmente está presente na maioria dos circuitos. Aqui o indutor. Parece muito com o resistor, mas não tem nada a ver com o resistor, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele nessa placa. Geralmente nas placas antigas você não vai encontrar ele, ó. Aqui, ó. Aqui você não vai encontrar o indutor nessa placa. Apenas as bobinas, né? Aqui, ó. Aqui você não encontra. Deixa eu ver se eu tenho aqui o indutor nessa plaquinha. Lógico que eu tenho. Fonte chaveada, geralmente você encontra elas no primário. Tá aqui, ó. Indutor. Ó, indutor. Tá aqui ele. Próximo aqui, depois do indutor, varistor. Onde é que eu encontro os VRs, né? Os VRs geralmente estão com a sigla de VR, são os varistores. Vamos ver aqui. Os varistores são parecidos, não pode confundir varistor com capacitor de alta frequência, né? Aqui, ó, por exemplo. Isso aqui parece muito com o varistor, mas você vai ver que ele tem a referência na placa, ó. Todos esses componentes mencionados, eles têm a referência. Você vai estar entendendo na próxima videoaula. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é um capacitor e não um varistor. Onde é que eu tenho um varistor aqui, Giovanni? Bom, tá, essa placa aqui tem. Ó, essa placa aqui da lavadora, ó, VR2, aqui são vários varistores aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Tirar esse brilho aqui, se melhora não, melhorou não, piorou. Ó, VR2, varistor 2. Aí você tem aqui na frente VR5, varistor 5. Ó. Ele parece muito com o capacitor de alta frequência, muito parecido, mas não tem nada a ver. Varistor com capacitor. Deixa eu ver onde é que eu tenho mais um varistor. Aqui, ó, na entrada da nossa fonte do micro-ondas, aqui, ó. Você vai entender para que ele serve. Esse componente é incrível. A funcionalidade desse componente é incrível. Tá aqui, ó. Esse aqui está como VR1. Tá vendo aqui, ó? Ó, VR1. Varistor 1. Por quê? Porque geralmente a placa eles deixam aqui a espera para mais varistores. Então, esse aqui é o VR1. Esse está na entrada. Ó, varistor. Você vai entender aqui como ele funciona. Varistor. O que mais, Giovanni? Capacitores. Bom, os capacitores você tem uma infinidade, tá? Você tem uma infinidade. Nessa placa aqui você já vê de cara vários, ó. Capacitores aqui, ó. Eletrolítico. Capacitor eletrolítico,
Aqui também é um capacitor eletrolítico, tá? Com várias referências aqui de capacitância e tensão, tá? O que mais aqui, ó? Capacitor. Aí você pode confundir, isso aqui é o que? Isso aqui também é um capacitor. Aqui, ó, isso aqui é um capacitor de poliéster. Não deixa de ser um capacitor, tá certo? Isso aqui, ó. Capacitor de poliéster. O que mais aqui de capacitor? Claro, aqui tem vários. Aqui do outro lado eu tenho um capacitor também que é muito interessante. Ele apresenta bastante problema nas placas de TV, ali nas placas na drive da TV, tá? Que a gente chama de VCOM, mas é drive. Aqui, ó, capacitor SMD, tá aqui ele, ó, capacitor SMD. Vou deixar a fotinha para você ver. Esse é um capacitor SMD, tá certo? E no geral, você vai observar que os componentes eles trazem a referência com a primeira letra, geralmente, do próprio nome. O capacitor, você vê o C, ó, tem um C de capacitor. Resistor, por exemplo, você tem resistor aqui, SMD, ó. Você tem aqui o R, aqui, ó, de resistor. Aqui é a referência dele na placa, ó, R208. Tá, o R208 é esse aqui, o R212. Então, uma maioria você vai ter a referência que utiliza a primeira letra do nome do componente. Tá. Ó, diodo, você vê que tem um diodo SMD aqui, ó. Tá aqui o D, ó. Ó, o D do diodo aqui, ó. Ó, esse aqui está na posição D603, mais um resistor. Tá? Então, os capacitores, você tem uma infinidade de capacitor também, tá certo? Você vai entender a função deles aí na próxima videoaula. O que mais aqui, Giovanni? Bom, vamos ver agora os reguladores, né? Regulador de tensão, muito comum na maioria das placas aí, ó, tá? Não tem só um modelo, você tem regulador assim, por exemplo, isso aqui é um regulador. Aqui, ó. Não dá para ver muito bem, mas é um regulador. Tá certo? Já depois dos capacitores de filtro aqui, ó. Ó, regulador. Esse aqui é um regulador. Vamos ver um outro regulador aqui, ó. Regulador, ó, você vê que muda, né? Mas é um regulador. Tá certo? Regulador. E ele já está falando o próprio nome, regulador de tensão. Termistor. O que é um termistor? Bom, termistor, deixa eu ver se eu tenho aqui, tenho na placa da lavadora, tenho na placa do micro-ondas, aqui um bem comum aqui, ó. Isso aqui é um termistor. Ó, os termistores mais comuns são termistores, ele vem PTC, você vai entender o que é isso, PTC e NTC. Tá? Esse aqui é ele é um termistor PTC. Tá? Ele cumpre aqui com uma função, tá, juntamente com esse relé de potência, certo? Esse relé de potência. Então a gente vai estar explicando o que ele faz aqui junto com esse relé. Esse é um termistor PTC, esse verdinho aqui, tá? Ele tem também várias placas aí. Qual o próximo? Cristal oscilador. Cristal oscilador geralmente, tá? Você tem vários modelos também. E ele tá, no geral, muito próximo da controladora. Você lembra da controladora aqui, ó? Controladora. Tá aqui a controladora. Tá aqui o nosso oscilador, tá? Cristal oscilador. Aí ele vai ter com várias referências, tá certo? Cristal, esse aqui é um cristal. Deixa eu ver mais. Esse aqui é um cristal, você vê que ele já está do lado da controladora. É um cristal, trabalha exatamente junto com a controladora. Eu tenho ele também assim, ó, importante entender. Ó. A gente pode encontrar o cristal nesse formato aqui também, tá? Tá, nesse aqui. Só lembrando que nem sempre você vai encontrar, às vezes você vai, então isso aqui não é uma controladora. Já vi gente perguntar, professor, isso aqui não é uma controladora porque não tem um cristal do lado. Nada a ver, tá? Às vezes o cristal ele já vem integrado, tá? Às vezes ele já vem integrado aqui. Então, não tem nada a ver isso aí, uma coisa com a outra. Tá ok? Cadê o buzzer, Giovanni? Vamos falar do buzzer. O que é um buzzer? Bom, o buzzer é aquele componente, tá? Que emite o bip. Sabe quando você pressiona na tecla do micro-ondas e faz o bip? Tá aqui, ó. Você pressionou aqui, ó. Pressionou qualquer tecla dessa aqui, ele vai fazer o bip, aquele barulhinho lá. Esse aí, ó. Ó, esse barulho aí, tá vendo?
esse barulho é emitido pelo buzzer, tá aqui, ó. Ele já vem também com aqui, ó, a identificação dele na placa já vem com o B, ó, B de buzzer, tá certo? Esse aqui é o BZ210, a referência dele na placa é essa aqui. Eu tenho buzzer, Giovanni, na placa de lavadora? Tenho buzzer, por isso você pressiona lá, tá aqui o buzzer. Você vê que muda muito, nada a ver uma coisa com a outra. Bem diferente, tá vendo? É mais robusto. Esse é o famoso buzzer. E tá aqui, ó, com uma descrição de BZ1, ou seja, a referência dele nessa placa é com BZ1. Tá ok? Buzzer aqui também, ó, buzzer, tá aqui o buzzer. Aqui ele já tá escrito mesmo, ó. Tá vendo lá dentro? Olha, já está escrito buzzer lá. Quando você pressiona na placa de comando ali, ou na membrana, na interface, tem o buzzer. Próximo, jumper. O que é um jumper SMD? Tem gente que pergunta, professor, você fala jumper. O que é um jumper? Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes o aluno, ele entra para fazer o curso, ele não assiste todas as videoaulas, entendeu? E às vezes ele já quer entrar, já quer iniciar. Não acho mal nenhum nisso, desde que faça com responsabilidade, tá? E não custa nada perguntar. E a gente é bem acessível. Você pode ver nos comentários aí. Perfeito. O que é um jumper? Jumper SMD. Deixa eu ver se eu localizo aqui um jumper em uma placa aqui pra gente ver. Mostrar aqui pra você. Aqui um jumper aqui, ó. Muito clássico aqui, ó. Isso aqui é um jumper, tá? SMD, foi o que me perguntaram. Bobina, Giovanni. Bobina tem uma variedade, tá? Bobina tem uma variedade de bobina. A gente tem bobina assim, ó, né? A gente tem bobina assim, dessa forma. Isso aqui é uma bobina, tá? É uma bobina. Bobina. A gente tem bobina, isso aqui é bobina. Deixa eu ver mais. Ah, isso aqui é uma bobina, tá aqui, ó. Uma bobina. Geralmente as bobinas você vai ter elas com L aqui na entrada, né? O L, ó. L1, L2, L3. Aqui, ó. Isso aqui é uma bobina. Tá? Isso aqui é uma bobina. Tem várias e várias aqui, ó. Bobina também mais antiga, mais robusta, ó. Tá vendo? L, o L presente aí, ó. Isso aqui é uma bobina. Então, vamos finalizar aqui, tá certo? Cumprindo aí com a nossa lista, tá certo? Juntando tudo que perguntaram pra gente, tá aí, ó. Controladora, CI oscilador, relé de potência, transistores, resistores, diodos, fotoacopladores, indutor de frequência, varistores, capacitor, regulador de tensão, termistor, cristal oscilador, buzzer, jumper e bobina, ok? Família, um abraço, tá? Deus abençoe e vamos avante.